Círculos pretos, rosas e amarelos surgem em fundo branco, formando linhas e matrizes de pontos. Eu sempre acreditei muito nessa coisa de não ficar esperando as portas abrir, né? Chegar e chutar as portas. Título: Eustáquio Neves, homem negro de barbas e cabelos brancos usando uma camisa social escura. Sequência de fotografias artísticas em preto e branco e tom sépia com figuras humanas, texturas e colagens. No final dos anos 70... Fotografia antiga em preto e branco do fotógrafo Eustáquio Neves, jovem, sorrindo, com uma câmera pendurada no pescoço. Na verdade, eu terminei meu curso de Química, eu fui trabalhar com isso, né? E como era um interior de Goiás, assim, eu tinha muito pouco acesso às coisas que eu estava acostumado a ter morando em Belo Horizonte, né? Sobre arte. Eustáquio jovem, olhando pelo visor de uma câmera fotográfica. Eu participei de um concurso de fotografia e quando sai o resultado, a pessoa me liga e fala assim: Eustáquio, eu estou com uma foto sua aqui, eu sou do concurso, Padre Eustáquio, e tem uma foto sua aqui que recebeu uma menção honrosa. Falei: pô, Fernando, que legal. Ainda era foto direta, não tinha nada de intervenções na fotografia. Que legal, Fernando, eu nunca tinha participado de um concurso, aí já o primeiro recebeu uma menção honrosa, né? Aí ele fala: pois é, Eustáquio, ele continuou falando, tem uma outra foto aqui, sabe? Essa também é uma menção honrosa. Falei: cara, duas, que legal, né? Mas eu mandei 3, e gosto mais dessa que você não falou. Aí ele falou assim: olha, em seu ateliê, Eustáquio passa por grandes quadros emoldurados e desce uma escada interna. E a gente só não vai te dar o primeiro, o segundo e o terceiro lugar porque o regulamento não permite. Eustáquio abre uma grande gaveta com negativos e materiais fotográficos e em seguida entra em seu laboratório de revelação. Quem me despertou assim, para o que eu faço foi Arthur Bispo do Rosário, né? Que quando eu vi uma exposição dele, eu senti que eu podia fazer o que eu quisesse com a fotografia, né? Então, é aí que eu entro nessa coisa da fotografia expandida. Eu falei assim: olha, a fotografia não precisa ser só isso que eu aprendi até hoje. A fotografia pode ser outras coisas. Foi quando eu comecei a experimentar outras possibilidades dentro da fotografia. Fotografia em sépia de um homem com vestes cerimoniais segurando um bastão longo. As minhas histórias são muito autobiográficas, eu falo muito de mim, falo muito das minhas origens, né? Como uma pessoa negra. Eu basicamente conto história através de imagens. E aquelas primeiras séries minhas, que tem uma construção ali com muitos negativos, esse acúmulo de informação de todas as mídias que a gente recebe o tempo todo, e eu busco sintetizar isso numa imagem, né? Então, assim, eu trago todo assunto que eu vou absorvendo para uma imagem. As pessoas necessariamente não vão enxergar isso, mas na minha cabeça tem ali uma história. Retrato de uma mulher sentada, em seguida, homem com uma coroa artesanal na cabeça. Quando eu tenho uma ideia, né, daí eu já previsualizo uma imagem, né? Isso fica, de certa forma, gravado aqui na minha cabeça, então eu só preciso acessar isso e transformar isso em imagens. Daí eu vou ver qual o caminho, quais os meios que eu vou utilizar para chegar nesse resultado. E daí, assim, eu não tenho que ficar procurando no arquivo. Não, eu tenho que ir naquele arquivo, né? Porque é naquele arquivo ali que eu vou encontrar esse assunto. Imagem com chaminés industriais, poste de iluminação e uma placa de ponto de ônibus. Quando eu fiz o Caos Urbano, eu morava no Centro Industrial de Contagem, que é grande BH, e o meu cenário era fábricas, né? Fábricas poluentes, que eram fábricas com aquelas chaminé no meio do bairro, assim, no meio da população ali. A gente passava por ela. Fotografias de paisagens industriais, chaminés expelindo fumaça, um carro antigo e um pórtico neoclássico. No meu entorno, né? O futebol, eu morava em Belo Horizonte,
num bairro chamado Santa Teresa, e onde eu passava de metrô, eu via esses meninos jogando, né? Aí eu vi aquela luz, aquele cenário ali, achei aquilo bastante interessante e comecei. Eu não sou um cara que entendo muito de futebol, nem gosto tanto assim. E aí um dos meninos, cara, fotógrafo, faz uma foto da gente aqui. Aí eu fiz um filme, eu levava sempre 2 câmeras, uma com o filme negativo cor, né, que você vai ali e revela rapidinho. Aí fiz e para eles era mais interessante do que preto e branco, né? E no dia seguinte entreguei as fotos, aí eu estava liberado para fazer meu ensaio. Fotos da série Futebol, a trave do gol contra o cenário urbano, jogadores em movimento e cavalos em um pasto. A máscara de punição, eu falo da máscara de punição propriamente, que era usada, né, para punir escravizado nesse período. Mas eu trouxe esse trabalho da máscara que eu fiz a partir de uma foto da minha mãe, é uma máscara de punição, para discutir como que essas máscaras ainda perpetuam, né, dentro da sociedade de muitas formas. O racismo mascarado, por exemplo. Imagem escura e texturizada com um círculo preto encobrindo parcialmente o retrato. Encomendador de almas, né, esses dípticos, é um pouco de falar do cotidiano daquele personagem ali, de como ele vive, como ele mora, o cotidiano do Crispim, que é o personagem. Eu fiz o Crispim porque eu moro aqui e eu fiquei amigo dele e o acesso a ele, para mim, é mais fácil. Assim, Vista aérea de Diamantina, Minas Gerais, com casario colonial, telhados de telhacã e montanhas ao fundo. Texto no canto inferior, Diamantina, Minas Gerais. Uma relação com essa pessoa, mínima que seja. Tanto que eu ia lá muitas vezes sem fotografar, ia lá só para a gente conversar e beber cachaça, enfim. Imagem em preto e branco de pessoa garimpando ouro em uma bateia. Homem sentado ao lado da fotografia de uma espada cerimonial. Então, a boa aparência, ela é um ensaio que ele foi construído a partir de um questionamento que trazia os classificados de jornal, uma oferta de emprego, oferece vaga para isso, moças, rapazes, enfim, pede-se boa aparência, né? E aí eu acessei uns arquivos, os escravizados foragidos. Daí vem o texto, Obras da série Boa Aparência, com recortes de anúncios históricos e os textos Runaway e Very Well Shaped. Então eles colocavam esses anúncios, aí os anúncios falavam das características dessa pessoa. E em algumas situações essa característica trazia a frase boa aparência. Fala bem, tem uma boa aparência. Então eu confrontei essas duas boas aparências. Obra em tons escuros combinando silhuetas e trechos de documentos antigos. Para as pessoas, de um modo geral, a boa aparência, assim, muitas vezes só pelo fato da pessoa ser negra, não é considerado uma boa aparência, né? O preconceito institucional, ele traz isso com ele. Impressão no estilo ficha de identificação com o retrato de um jovem e os textos dentes da frente e polegar direito. Né, um pedido de um trabalho sobre aquela região Valongo. Valongo é a zona portuária do Rio de Janeiro e é o lugar onde entrou mais de 60% dos escravizados no Brasil. Uma boa parte desses escravizados que vinham nesses navios, eles chegavam mortos e eram enterrados ali mesmo. Então esse trabalho do Valon, Cartas ao Mar, eu entendo ele como um trabalho sobre a morte também. Gravura com silhueta humana e carimbos circulares. E a ideia de Cartas ao Mar é pensar, né, essa prática que se tinha de lançar garrafas ao mar. Gravura sobre papel rasgado, com retrato numerado e carimbo circular vermelho. As gerações. Então, esse livro, aberto pela aduana, eu recebi um material da Inglaterra, e eram uns catálogos que foi feito lá para mim. E quando esses catálogos chegaram, a aduana abriu
para saber o que tinha, fuçou o negócio lá, fechou de novo, encheu de carimbo, né, aquele carimbo aberto pela aduana. Quando chegou o pacote, o que me chamou mais atenção foi o pacote, aquele monte de carimbo. Eu peguei o pacote, deixei os livros para lá, fui para o laboratório com o pacote, emocionei ele e fiz uma foto em cima, com todas aquelas informações. Eustáquio desdobra páginas com recortes, manuscritos, retratos de família e ampliações fotográficas. Nessa foto de novo e resolvi fazer o livro, aberto pela aduana. Eu gosto muito de transitar entre mídias, né? No Dead Horse, por exemplo, eu fui fazer as animações ali do cavalo, do Muybridge. Eu fui para a internet, baixei os cavalos, imprimi em folha sulfite comum, impressora comum. Animação Dead Horse, cavalo em movimento sobreposto por miras de tiro ao alvo, alternado com cenas de cavaleiros e intervenções gráficas. E voltei os cavalos para o papel, mas aí já é fotografia, já é emocionada, aí interferi em cima com tinta acrílica e lápis, porque tem uns alvos que eles são desenhados ali no cavalo, e levei isso para a timeline de novo, para poder animar, né, aqueles cavalos, e aí misturo com essas outras mídias, ou seja, eu faço um trânsito muito grande para chegar nos resultados. Eustáquio se vira para trás e aponta para 4 quadros grandes pendurados na parede branca. Lá de cima foi um projeto que aconteceu em Madrid, e quando eu fui dessa vez eu comecei a ver só construções. Então eu só fotografei prédios que tivesse alguma coisa na fachada. Essa é a minha Madrid. Detalhes das 4 obras da série Madrid Mirada, mostrando andaimes, guindastes, construções e uma placa de zona de obras. Diferente de muita gente. Eu não sei se tem a ver com carisma, o que é, né? Eu sempre tive um alcance com o que eu faço, né? Eu, assim, além de estar sempre fazendo, eu me impus, né? Assim, eu ia o Itaú Cultural de Belo Horizonte, eu ia lá para dar até interurbano, passar fax, e eles me aceitaram. Eu falei assim, olha, cara, eu preciso disso, sabe? E até que eu cheguei num ponto que não precisei mais ser persistente, né? Em fundo branco, o título Artérias. Créditos da equipe técnica surgem na tela em texto preto sobre fundo claro, lista de obras e agradecimentos, seguidos pelos nomes dos coordenadores e realizadores. Produção: B&W Produções. Realização: Sesc TV 2021, sesctv.org.br. Em letras pretas em fundo branco, os logotipos da B&W Produções e Sesc TV encerram o vídeo.